Bem-vindo à aula 14. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre reserva de emergência, reserva financeira, que nós já temos falado aí ao longo de todo o curso. Aqui eu vou mostrar para vocês opções que você pode utilizar para reserva de emergência e vou compartilhar uma tela onde eu tenho uma planilha que eu vou deixar disponível para você baixar também. É uma planilha bem simples, somente para você ter o registro dos seus investimentos nessa planilha. Aqui eu já estou compartilhando o modelo da planilha, juntamente com o slide que eu também vou estar compartilhando. Essa é uma planilha simples para você ter como base para você fazer o controle dos seus investimentos. Depois você pode incluir os outros investimentos que você tiver ao longo do tempo e adaptando essa planilha como for melhor para você. A minha planilha tem mais informações. Aqui eu reduzi ela ao máximo, apenas com o intuito de trazer informações importantes e relevantes para os investimentos que eu estou trazendo nessas aulas para você. Então, aqui eu já coloquei os nossos investimentos de tesouro direto, e agora nós vamos dar uma olhada mais a fundo nos investimentos voltados para a reserva de emergência. E aqui na planilha eu trouxe como exemplo esse investimento em CDB. Aqui é importante também nós darmos uma olhadinha de novo na questão do imposto de renda. Eu trouxe essa tabela aqui no slide também, para você ter esse visual aqui do imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda sobre o investimento não tem nada a ver diretamente com a sua declaração de imposto de renda. Eu tinha muitos clientes na época do banco que confundiam aí. O imposto de renda dos investimentos é um imposto que você paga no momento que você faz o resgate do seu valor investido. Nesses casos que eu trouxe aqui, eles têm a alíquota decrescente, ou seja, começa com 22,5% nos investimentos que você mantém aí investido dentro de 180 dias, e os que você deixa acima de 720 dias, ele chega na alíquota mínima de 15%. Que é o que eu trouxe aqui na tabela, essa é a tabela padrão aí do imposto de renda para investimentos, e eu já coloquei aqui também os investimentos que nós vimos anteriormente, no sentido do investimento que você vai investir para longo prazo no Tesouro IPCA, você já sabe que você vai usar e vai resgatar no vencimento ou lá no período que você determinou para usar para aposentadoria, que nesse caso seria 2040, ele vai estar já na alíquota mínima de 15%. A mesma coisa vai acontecer com o Tesouro Pré-fixado, porque aqui eu já coloquei ele para 3 anos, dentro do vencimento, né? Vamos considerar que a gente vai realmente resgatar ele somente no vencimento. E aqui, no Tesouro Selic, eu coloquei 20%, considerando que nós vamos usar para um investimento para resgatar daqui 7 meses. Se você resgatar antes, lembrando que qualquer um dos tesouros aqui, você consegue resgatar antes dos vencimentos. Sendo que, se você resgatar antes do vencimento, você vai ter esse imposto conforme o prazo que você vai estar resgatando. Então, se você resgatar o Tesouro Selic antes de 7 meses, dentro de 6 meses, ao invés de pagar o 20% que eu trouxe aqui como exemplo, você vai pagar 22,5% sobre o que rendeu, não é sobre o valor total investido. Voltando agora para o CDB, que é o que eu vou trazer aqui como exemplo para você ter a sua reserva de emergência, o que acontece? Você pode ter o seu Tesouro Selic como reserva de emergência também. Porém, lembra que você vai ter esse prazo ali para liberação do recurso de D+1. Provavelmente você vai solicitar o resgate em um dia e ele vai ficar disponível para você usar no dia seguinte. Então, eu considero melhor você ter um CDB de resgate imediato, de liquidez diária, porque aí você vai resgatar no mesmo momento. Precisou do recurso, você entra no aplicativo do banco, resgata, está disponível na sua conta para sacar, para transferir. Então, eu trouxe o CDB como exemplo por conta disso. Mas lembrando que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de assessoria de investimento, nenhum tipo de indicação de investimento. Então, fica a seu critério. Eu quero apenas que você tenha mais conhecimento para que esse conhecimento traga poder para você na hora de decidir pelo seu investimento, desde que seja para curto ou até mesmo para longo prazo. Você tenha esse poder nas suas mãos. Então, em relação ao CDB, o que você precisa se atentar?
Ele também vai ter prazo de vencimento, tá? Quando você faz um CDB ali, normalmente ele tem um prazo de vencimento ali de 1.080 dias. Você vai visualizar isso no aplicativo do seu banco. Isso não significa necessariamente que você só vai ter acesso àquele recurso naquele vencimento. O que você precisa ver se realmente isso vai acontecer é essa questão da liquidez. Ele precisa ter essa informação de liquidez diária, que aí significa que você consegue resgatar o seu CDB a qualquer momento. Se ele tiver liquidez apenas no vencimento, se esse aqui fosse um CDB com resgate apenas no vencimento, você teria esse valor disponível apenas daqui 3 anos. E aí não vai funcionar como uma reserva de emergência. Não tem como você se prever que não vai acontecer nenhuma emergência em 3 anos, é um prazo muito longo. Então, para reserva de emergência, eu não consigo considerar nenhum investimento, mesmo que ele tenha prazo de permanência curto, de 30 dias, 6 meses, porque a emergência pode acontecer de um dia para o outro. Então, atente a isso. O CDB precisa ter resgate, liquidez imediata, diária, para você ter realmente ele disponível no momento em que você vai passar por uma situação de emergência, de urgência. Um outro ponto é em relação à remuneração. Eu trouxe aqui taxa contratada. Diferente de como a gente viu lá nos casos de Tesouro Direto, existem CDBs com a mesma forma de remuneração, atrelado ao IPCA, atrelado à Selic, e você não vai ver tão comumente, porque o CDB ele é um título emitido por bancos, diferente do Tesouro, que ele é emitido por governo. Então, ele faz o mesmo papel, você vai estar emprestando dinheiro ao invés de para o governo, você está emprestando para o banco. E aí, ele é atrelado ao CDI, que é uma taxa intrabancária. Ela acompanha a Selic, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela tem variação todos os dias com base nas negociações entre os bancos. Não vou entrar muito nesse detalhe para não confundir você. O que você precisa saber é essa questão da remuneração. Todos os CDBs, RDB, que é o que é oferecido pelas cooperativas de crédito, aquelas caixinhas que os bancos digitais têm, em alguns casos é RDB, mas ele tem o mesmo papel. Ele vai ser esse percentual do índice dele, que nesse caso é o CDI. O que significa isso aqui? Se ele tivesse 100% do CDI, ele ia estar pagando igual. Então, o mesmo valor da taxa que os bancos estão negociando entre eles, ele vai repassar para você como remuneração exatamente igual, 100% da taxa do CDI. Nesse caso, ele está remunerando 104%. Lembrando que nós estamos no momento de taxa Selic alta, logo o CDI também está alto, então aqui você dificilmente vai encontrar CDBs com uma remuneração muito acima de 110, principalmente se for para resgate imediato. Você talvez encontre CDB que paga 120% do CDI, mas atente-se porque normalmente quando ele paga valores maiores, taxas maiores, ele tem prazo de permanência e não é funcional para a nossa reserva de emergência. Funcionaria se você fosse investir em outros casos aqui para médio ou longo prazo, mas para curto prazo, busque os CDBs que têm resgate imediato, que vão estar mais próximo de 100%, mas mais próximo acima, porque existe sim bancos que vendem CDB com remuneração menor que 100%. E às vezes tem até prazo de permanência. Tem bancos que oferecem CDB com prazo de 6 meses, um ano, pagando 90% do CDI, 95% do CDI. O que isso significa? Que você vai estar recebendo menos do que a taxa que está sendo negociada pelos bancos, menos do que o CDI. E aí, em relação a essa remuneração, também é importante você entender que em momentos onde a taxa Selic está baixa, logo a taxa CDI também vai estar baixa, o que pode acontecer? Os bancos começam a remunerar mais no CDB, porque eles querem te incentivar ao depósito, te incentivar a colocar dinheiro neles, porque eles precisam do seu investimento para a movimentação deles.
Então, tudo que você, que é investidor, coloca num banco, o banco utiliza desse recurso para emprestar para as pessoas que pegam dinheiro emprestado. Se o banco está com pouco fluxo de investidores, ele tende a pagar mais para incentivar que mais pessoas façam investimentos. Isso é muito comum em períodos que a taxa de juros está baixa. Porque quando as taxas estão altas, num cenário como nós estamos hoje, é mais comum as pessoas começarem a entrar no mercado de investimento de renda fixa, investir em CDB, em Tesouro Direto. Agora, quando a taxa está baixa, o contrário acontece. Então, existem outros incentivos que os bancos, as instituições começam a fazer para te incentivar a fazer investimentos. Então, se a taxa Selic está baixa, pode acontecer mais fácil de você encontrar CDBs com taxa de remuneração maiores em relação ao CDI, 115, 120, até 130%. Mesmo assim, lembre-se sempre de visualizar essa questão do prazo de permanência, se está de acordo com o objetivo de quando você vai precisar, quando você quer usar aquele recurso. Aí, outro ponto importante é a questão do FGC, que os CDBs oferecem. A maioria dos CDBs oferecem. O FGC, ele é um fundo garantidor de crédito, ele é como se fosse um seguro. Todo que você deposita lá no banco para fazer investimento, obrigatoriamente o banco tem que separar uma parte para fazer essa criação desse fundo. Todos os bancos possuem isso. E aí, o que acontece? Se você faz um investimento no banco X e esse banco quebrou, se for no CDB que possui FGC, até 250 mil por CPF e por instituição financeira você tem direito a resgatar através do Fundo Garantidor de Crédito. Então, atente-se sempre de se certificar que o investimento de CDB que você está fazendo realmente possui FGC. É muito incomum não ter, mas pode acontecer. E, principalmente, em relação a bancos digitais, bancos novos, bancos que você não tem muito conhecimento de que banco é aquele, da onde veio, para onde vai, porque normalmente esses bancos, assim como em períodos de taxa baixa, esses bancos também precisam te atrair de alguma forma. Então, eles costumam oferecer rendimentos aí em torno de valores e percentuais mais altos do que o habitual pelos outros bancos mais conhecidos, para atrair clientes, para atrair que você coloque recurso lá. Não tem problema, desde que você não exceda 250 mil, por questão de segurança. Normalmente, os investimentos que remuneram maior, eles têm maior risco. Algum risco vai ter ali por trás daquele banco que está te oferecendo um percentual muito alto. Ou ele tem prazo de permanência, que vai ser um risco para você se você precisar do recurso antes, ou é um banco novo, um banco desconhecido, que as pessoas não têm muita segurança de investir, mas se você for investir no CDB, que tem FGC, dentro de 250 mil, você tem esse valor protegido. Se você tem um valor acima disso para investir, não coloque tudo nesse mesmo banco. Diversifique de bancos, mesmo que você invista dentro de um mesmo banco. Eu uso somente um banco, somente uma corretora. Normalmente, as corretoras oferecem CDBs dos outros bancos. Então, você investe no banco X, através do banco X, mas ele oferece CDBs do banco Y. E aí, se você investiu no CDB do banco X e já ultrapassou 250 mil, o próximo CDB que você for fazer, você vai investir no CDB que o banco X emite pelo banco Y, para você não ter mais que 250 mil, para não extrapolar essa questão do FGC. E aí, em relação ao imposto de renda, é a mesma tabela. Aqui eu coloquei 22,5 na nosso exemplo aqui, porque eu estou considerando que é uma reserva de emergência, então tem risco de eu precisar resgatar ou o valor todo ou parte do valor antes de 6 meses. Normalmente, o que a gente tem para reserva de emergência ali, sempre acaba tendo que resgatar alguma coisa, pelo menos uma parte, antes de 6 meses, então eu considero que eu vou pagar 22,5. Se você deixou por mais tempo, ou vamos dizer, você tem 10 mil nesse CDB e você precisou resgatar 5 mil antes dos 6 meses, você vai pagar 22,5. O outro 5 mil que ficou lá, se ficou acima de 720 dias, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Então, aqui
Esse é o nosso exemplo, só para você ter um parâmetro, ter uma direção, um norte de onde investir conforme aqueles objetivos que você traçou lá nas primeiras aulas, o que você quer conquistar para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo, e para a reserva de emergência, que é muito importante antes de você começar a investir em coisas grandes, você focar em ter uma reserva de emergência sólida, para dar mais segurança até mesmo nas suas decisões financeiras e também de vida no geral. Você consegue investir também com bastante facilidade para reserva de emergência nesses aplicativos que você tem dentro do seu próprio banco. Investimentos a conta remunerada, cofrinho, porquinho, caixinha, vários bancos trazem com nomenclatura diferente. Normalmente são CDBs também, tá? Porém, esses casos, eles costumam remunerar até menos de 100% do CDI. Então, atente se realmente está pagando bem. E aí, não, a caixinha do banco X não está pagando 50% somente do CDI. Busque dentro desse mesmo banco outras opções de CDB que estejam remunerando pelo menos 100% e que estejam com resgate automático, um resgate imediato para você conseguir usar no momento de emergência. Eu encerro agora essa aula. Na próxima aula eu vou dar sequência nesse slide aqui e aí nós vamos conversando um pouquinho mais sobre os próximos tópicos para você conseguir continuar a sua jornada sozinho após encerrar a nossa aula, o nosso curso. Até mais!